Olá, bom dia, audiência do programa Palavra Nua. As pessoas que todo domingo nos acompanham, comentam aqui com a gente, vão interagindo. Bom dia para a Júlia Sajorato, sempre com a gente também no suporte e na edição do programa. E hoje um bom dia mesmo, porque o nosso convidado falou que tinha aí umas 34 mil fotos para escolher e fez todo esse trabalho e a Júlia fez toda a edição, então preciso cumprimentar a companheira por esse trabalho de hoje também. Gente, nós vamos conversar com o Gilson Carlos Souza, ele é educador popular, faz parte da coordenação da APAFEC, Associação Paulo Freire de Educação e Cultura Popular de Fraiburgo. A APAFEC que completou aí aniversário no mês de outubro e estreou, junto com outras organizações, um programa aqui no Portal Desacato também, Cidadania Cabocla, e a gente vai falar dele hoje no programa também. Gilson, como está você? Muito bonito o seu cenário também. Bem-vindo ao Palavra Nua. Bom dia, Cláudia. Bom dia a toda a audiência do Portal Desacato, leitores, leitoras, internautas. Bom dia, Júlia, esse ser humano fantástico, que cada dia, cada trabalho que a gente faz, eu conheço um pouco mais da competência dela e da capacidade dela. Para nós, para mim, como lutador do povo brasileiro, é um grande prazer estar aqui. E uma responsabilidade, né, Cláudia? Porque pelo Palavra Nua, vestindo as palavras, já passaram grandes lutadores e lutadoras do povo brasileiro, do povo de Santa Catarina, do povo paranaense, enfim, do povo brasileiro como um todo. E para mim, protagonizar junto contigo, junto com a Júlia, o primeiro Palavra Nua depois da intervenção do professor Nilson César Fraga é uma grande responsabilidade. Então, eu estou bastante feliz com o convite e quero, junto contigo, junto com a Júlia e junto com todos os internautas do Portal Desacato, vestir as palavras nesse domingo frio aqui desde Fraiburgo. Muito bem. Na verdade, o Gilson ele já vem vestindo muitas palavras com a gente nessa relação histórica entre a APAFEC, também a Pastoral da Juventude do Meio Popular, a Pastoral da Juventude Rural, mas depois a gente vai falar sobre essas relações. Agora, para início de conversa, Gilson, eu quero que você compartilhe, né, um pouco do teu início de vida, fale se você tem irmãos, irmãs, conte um pouquinho sobre a tua família, que família é essa, né, desse Gilson que a gente conhece há tanto tempo. Conta um pouquinho desse processo também da tua infância, por favor. Então, Claudinha, eu sou um filho de caboclo. Eu sou filho do seu Neco, o Manuel Marinho de Souza, e da dona Josina Carneiro Souza. Ambos já partiram desse plano, ambos não estão mais fisicamente com a gente. Sou um dos 7 irmãos dessa trupe, né? Uma família numerosa que saiu de Correia Pinto, do lado de Lages, e venho para Fraiburgo, porque a irmã da minha mãe, a tia Terezinha, acabou falecendo, né? Acabou falecendo, e os meus pais vieram com a missão de ajudar a cuidar dos meus primos. Então, eu cresci numa família com mais 7 irmãos. Nós éramos um total de 14 entre primos e irmãos. E o interessante é que, com essa família, nós somos primos irmãos, porque o meu pai é irmão do tio Jair, e a tia Terezinha é irmã da minha mãe. Então, nós crescemos numa família numerosa. Eu tenho a felicidade, Claudinha, de nunca ter passado fome na minha infância, apesar de ser uma família numerosa, apesar de todas as dificuldades que os meus pais encontraram para alimentar toda essa tropa, toda essa trupe, eu nunca passei fome. E tem algumas questões da minha infância que eu trago até hoje. A minha paixão por cachorros, por exemplo, vem da minha meninice, né? Eu lembro, uma das lembranças que eu tenho
quando eu vi aquela foto na quarta série, dos meus cachorros me acompanhando nas estradas de terra até o Gonçalves Dias. E um deles, o Bubi, ia comigo todo dia para a escola, sentava no portão da escola e ficava até acabar o meu período de aula, seja na parte do período matutino, seja no período vespertino. Teve anos que eu estudei de manhã, teve anos que eu estudei à tarde. E ele me acompanhava, e essa paixão por animais vem disso. Eu tinha 3 cachorros que me acompanharam por um longo tempo da minha infância. O Bubi, a Biônica, que era a mãe do Bubi, e o Kojak. Eram 3 grandes companheiros da minha infância. E com o Kojak eu tenho uma história muito engraçada. Nós estamos falando de 1984, 85, 86. Fraiburgo era muito frio. Isso antes da construção das barragens aqui na região, que acabaram interferindo de forma dramática no clima da nossa região. E eu lembro que se emendava uma geada na outra. Eram, às vezes, 20, 22 dias, uma geada emendada na outra, e quando não nevava. Em 83, deu uma neve muito grande em Fraiburgo. E o Kojak já estava bastante velhinho, adoentado, e ele acabou morrendo congelado. Eu acordei, levantei naquela manhã de neve, vi ele congelado, vem uma cena de desenho animado na cabeça. Vi ele congelado, peguei ele no colo e levei para dentro de casa, para a roda do fogão, para ele descongelar. Então, tem várias passagens dessa infância que foi muito bonita, que foi muito importante e que acabou formando grande parte do que eu sou hoje e de quem eu sou hoje, né? Essa infância, então, foi bastante gostosa de se viver, apesar de todas as dificuldades. Uma outra lembrança que eu tenho de infância, Cláudia, é a relação que eu tenho com manga até hoje. A minha mãe, a minha falecida mãe, nós morávamos perto de um supermercado, próximo à prefeitura, inclusive a família desse tio, parte da família desse tio vive lá até hoje. E a mãe mandava eu comprar, às vezes, um tempero, um azeite, alguma coisa no mercado, e na frente do mercado tinha uma frutaria. E ela sempre dava dinheiro sobrando que eu pudesse comprar uma manga. Do que ela precisava, eu podia comprar uma manga. E o único acordo que eu tinha com ela é que eu tinha que chupar essa manga até chegar em casa. Porque como não tinha dinheiro para comprar manga para todos, então no caminho, que era muito curto, eu precisava chupar essa manga e chegar em casa só com o produto que ela estava precisando para fazer o almoço. Então são lembranças muito... Seus irmãos vão assistir o programa, hein, Gilson? Seus irmãos vão assistir o programa, hein? Vão te cobrar essa... E é importante que eles saiam desse acordo que eu tinha com ela. Muito bom. Gilson, e esse período da adolescência também, porque a gente tem um resgate fotográfico aqui que você passou para a gente, então conta como foi também esse processo, como era a relação com os teus irmãos e tuas irmãs também, tirando essa parte da manga que a gente já sabe agora, mas como foi toda essa vivência? Então, Claudinha, na adolescência eu tenho o privilégio, e eu não consigo achar outra palavra, aos meus 12 para 13 anos, eu tenho contato com as pastorais sociais. Eu costumo afirmar que eu sou filho das pastorais sociais da Igreja Católica. E para 12, com 13 anos, eu tenho contato com duas grandes lideranças. O Padre Celso, que hoje está na Ilha do Marajó, e o Roberto Bonenberger, que hoje é presidente da Cressol aqui na nossa região. E ao ter contato com essas lideranças, eu tenho contato com a PJE, Pastoral da Juventude Estudantil. E, em paralelo a isso, eu passo a participar do grupo de jovens, Jovens Unidos Semente do Futuro. E ali eu me encontro, nas pastorais sociais eu me encontro e inicio, exatamente há 31 anos atrás, inicio a minha militância
em prol da vida, em prol de uma vida digna para todos e todas. E essa militância é marcada por muitos fatos, por muitas histórias, por muitos acontecimentos, mas a relação com os meus irmãos e a relação com alguns amigos ou com algumas pessoas próximas era um tantinho complicada, né? Esse cara um tanto quanto centrado, um tanto quanto equilibrado que vocês conhecem, ele é fruto dos vários problemas que eu tive na adolescência. E eu tive problemas. E alguns eu não vou revelar, é claro. Outros eu posso revelar. Mas, por exemplo, eu tinha um problema de ser um tantinho antissocial. Eu lembro, Claudinha, na minha infância, alguns leitores, algumas leitoras, alguns internautas que estão nos acompanhando vão lembrar que existiam aqueles auto-toques, toca-fitas, e eu comprei um amarelo, eu já trabalhava, eu comprei um amarelo, e eu tinha uma blusa azul de touca, bem grandona, e com aquelas bolsas na frente, com aqueles bolsos na frente, marsupiais, né? Eu enchia de fita do Raul Seixas, enchia de pilhas, e não tinham pilhas recarregáveis na época, e às vezes caminhava 2, 3, 4 horas ouvindo Raul Seixas, completamente sozinho, pelas ruas de Fraiburgo. Eu conheci Fraiburgo fazendo essas caminhadas, pela dificuldade de relação que eu tinha. E até hoje, em alguns momentos, principalmente com os nossos adversários e inimigos de classe, eu tenho dificuldade de relacionar-se. Eu evito, porque eu me conheço hoje o suficiente e evito, às vezes, contato com essas pessoas por causa disso. Mas, na adolescência, isso era muito forte. Eu era muito explosivo, muito mais do que eu sou hoje. Hoje eu consigo controlar muita coisa que, na época, 13, 14, 15, 16 anos, 17 anos, 18 anos, eu não conseguia controlar. E foi as vivências nas organizações sociais, ou foram as vivências nas organizações sociais, que acabaram rompendo essa dificuldade de relacionar-se com o mundo e com as pessoas. E eu sou muito grato, Cláudia, às organizações sociais, e eu tive a oportunidade de militar em várias, por terem me transformado no que eu sou hoje. Eu te digo com toda tranquilidade, digo à audiência do Palavra Nua, do Portal Desacato, que se não fossem as organizações sociais, certamente hoje eu seria uma pessoa totalmente introvertida, eu seria uma pessoa extremamente complicada de se lidar. Então, eu também sou grato às organizações sociais que eu militei, também por isso que me formaram esse ser que eu sou hoje. Além das organizações sociais, Gilson, creio que você também teve uma experiência no Exército e você deve ter aprendido alguma coisa lá também. Então, tenho curiosidade em saber o que você aprendeu no Exército. Então, Claudinha, aos meus 18 anos eu resolvi me alistar. E saiu um boato que Fraiburgo seria convocado no ano seguinte. E eu me alistei em Fraiburgo porque realmente eu queria servir, eu queria conhecer, porque o meu pai tinha servido durante a ditadura militar e ele ficou 3 anos no Exército, e essa é uma das questões que nós temos muito próximas. Eu também fiquei 3 anos no quartel. O meu ano obrigatório e 2 anos como enganjado. Mas o que eu posso contar dessa experiência que eu fui buscar lá, eu conheci. Eu queria saber lidar com algumas questões, e eu vou te dizer que os 3 anos de caserna me ajudaram também a aceitar a hierarquia, o respeito, as imposições,
E hoje, claro que muito tempo depois, Claudinha, eu consigo fazer a leitura e num debate durante o acampamento da PJR e da PJMP que aconteceu em Descanso, vocês me convidaram para representar o coletivo, e eu sou muito grato por isso, um debate sobre patriotismo e nacionalismo. E tinha um militar na mesa, que eu não vou citar nome, não cabe citar o nome, e, de repente, esse militar começou a vociferar uma verborragia inconsequente, tacanha, medíocre, contra as organizações de esquerda, e eu respondi ele da seguinte maneira: meu caro, eu estive 3 anos no Exército. Doutrinação eu vivi dentro do Exército. Nas organizações sociais eu aprendi a ser livre. E quando eu disse isso, o militar recolheu-se à sua insignificância e se perdeu. O restante do debate, ele não conseguia concatenar 2, 3 frases, porque ele não sabia quem era o debatedor que ele estava enfrentando. E claro que eu só consegui fazer essa leitura que eu faço hoje anos depois, Claudinho, dessa doutrinação. Eu também aprendi a quebrar alguns mitos estando no Exército. Por exemplo, que todo militar, seja do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, da Polícia Militar, é de direita. Isso é um mito. Tem muito militar sério, tem muito militar decente que é de esquerda, inclusive que conhece a doutrina guevarista, a doutrina fidelista como poucos militantes de esquerda. Então, esse é um mito que eu rompi estando 3 anos dentro do quartel. Foi uma fase muito importante também da minha vida, onde eu tive a oportunidade de viajar para vários locais. Eu me especializei num tipo de ponte, né, e pude viajar auxiliando com o meu trabalho, com o trabalho da companhia que eu fazia parte, muita gente que necessitava. Quando tinha enchente, quando pontes caíam, eram nós que eles chamavam. E eu sou muito feliz por isso também. Muitas pessoas de esquerda que passaram pela experiência de estar no Exército querem esconder isso. Eu não. Eu faço questão de dizer que eu estive no Exército e que foi muito importante também para a minha formação hoje como militante. Você sabe, você me conhece o suficiente, Claudinha, sabe que eu sou uma pessoa extremamente resiliente e que dificilmente eu caio, dificilmente eu me abato com alguma coisa. E esse não cair, esse não se abater, vem do Exército. Eu vivi experiências lá que, quando eu começo a pensar em ter dificuldade, eu lembro daquelas experiências e imediatamente tenho força para sobressair e tenho tranquilidade. Você sabe, a gente convive, já convive há algum tempo, você sabe que muitas vezes ao nosso redor o mundo está caindo e eu estou buscando entender o porquê que o mundo está caindo, eu estou buscando soluções para barrar aquela caída do mundo. E isso tudo eu devo a esses 3 anos de exército, a esses 3 anos importantes da minha vida, que eu vivi várias experiências, entre as quais as que eu relatei e outras que não vem ao caso relatar a público. Tá bem. Outro dia, na verdade, a gente sempre conversa sobre isso também quando vai para Fraiburgo, né? Agora, infelizmente, estamos aí com essa pandemia, não dá para fazer isso, mas é sempre bom também sentar com o Gilson e escutar essas histórias. Gilson, foi nesse período também que você teve a oportunidade de conhecer Cuba, ou foi depois? Então, Claudinha, logo em seguida, eu saio em 98 do quartel, né? Em março de 98, venho para Fraiburgo, vou estudar na maior escola estadual e de ensino médio do município.
E havia uma trajetória de um grupo que fazia 10 ou 11 anos que ganhava o Grêmio Estudantil, sempre passando para o mesmo grupo e de pessoas remanescentes. E eu fui para estudar nessa escola, meio inconformado com aquilo, começamos a conversar com um e com o outro, e resolvemos montar uma chapa, e ganhamos a eleição por 11 votos. Com toda a força da direção da escola, de partidos políticos que não queriam que nós assumíssemos a presidência, enfim, foi um enfrentamento, um dos primeiros enfrentamentos grandes que a gente fez aos poderosos aqui de Fraiburgo. E ganhamos e fizemos uma pequena revolução na escola. Tanto é que o ginásio que tem na Escola Gonçalves Dias, ele é fruto, né? Tem vários pais, todo mundo quer ser pai, né? Porque é aquilo que eu sempre digo, Claudinha, quando a criança é bonita, limpinha, né? Todo mundo quer ser pai. Agora, quando a criança é feinha, ranhentinha, tá na rua passando fome, daí não tem pai para essa criança. Mas, enfim, fecho esse parêntese e te digo assim que a construção do ginásio da Escola Estadual Gonçalves Dias passa pelas nossas mãos. Nós mobilizamos a comunidade de Fraiburgo, fizemos um abaixo-assinado com mais de 2.500 assinaturas, entendendo que era fundamental que aquele ginásio fosse construído. Um grupo que tomou de assalto a prefeitura, anos depois que a gente fez essa iniciativa, e quando estavam na Câmara de Vereadores, nós cometemos o erro de entregar os originais desse abaixo-assinado para um determinado vereador, que inclusive agora é candidato à reeleição. E esse candidato a vereador, vira e mexe, diz que ele é o grande mentor da construção do Colégio Gonçalves Dias. Mas esse é um dos frutos. E aí a gente passa 98 e 99 no ensino médio, terminando o ensino médio, já com uma certa experiência, já com uma certa bagagem, porque tinha toda a bagagem das pastorais da juventude estudantil e das outras pastorais da juventude, 3 anos de exército, e eu volto e vou fazer o ensino médio, porque eu não tinha tido a oportunidade de fazer no período correto. E, nesse período, eu me aproximo do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e sou convidado para trabalhar na organização, junto com um grupo muito grande de companheiros e companheiras, na organização da Cooper Contestado, que é a cooperativa dos assentados da região do Contestado aqui, voltada a grãos e ao laticínio. E eu tenho essa experiência, né? Tenho essa oportunidade, que eu sou muito grato ao Movimento Sem Terra, e ajudo do meu jeito, da minha forma, na organização dessa cooperativa, e surge a oportunidade, meados, pouquinho para frente de 99, de ir para Cuba, fazer medicina. E para que você entenda, e quem está acompanhando, em 98, dia 8 de outubro de 1998, eu tive a oportunidade de dar aula pela primeira vez. Eu fui convidado para falar sobre a vida e obra de Ernesto de la Siena Guevara. E, ao falar sobre o Che, ali eu senti que dar aula era o que eu gostaria de fazer. Foi lá na Escola Agrícola 25 de Maio, e esse convite eu recebi de uma das pessoas que eu acho mais extraordinárias que passaram pela minha vida, que você teve a oportunidade de conhecer quando esteve na Escola Agrícola, chamado Adílio Paes, o diretor da escola que me convidou para estar lá, e foi uma das primeiras vezes que eu pisei naquele chão sagrado da Escola Agrícola 25 de Maio. E aquele chão é duplamente sagrado porque foi palco dos conflitos do Contestado, e também por tudo que já gerou e formou em termos de consciência. E ali, Claudinha, me desperta algo que eu trago até hoje, que é o ser um educador popular. Surge essa oportunidade, me fizeram o convite, eu fiquei meio receoso, porque a minha filha estava
era bastante nova, tinha meses, 7, 8 meses, mas mesmo assim fomos construindo, e em março de 2000, dia 9 de março de 2000, eu embarco para Cuba. E Cuba é um divisor de águas na minha vida, né? Eu fico de março de 2002 a junho, fico de março de 2000 a junho de 2002. São 2 anos e meio de muitas experiências, de muita coisa boa que eu vivi naquela ilha. Eu sou, sabe, Claudinho, eu sempre digo que eu sou um cara muito privilegiado, porque caiu na minha mão essa oportunidade de estudar nessa escola maravilhosa, a Escola Latino-Americana de Ciências Médicas, na cidade de Playa, em Cuba, a 30 minutos do centro de Havana. E eu vivi muita coisa interessante, sabe, Claudinha? Muita coisa que me transformou num amante da Pátria Grande, né? Eu passei a amar a Pátria Grande porque eu vivi a Pátria Grande em Cuba. Eu convivi e vivi com irmãos e irmãs de todos os países da América Latina, da parte pobre dos Estados Unidos e dos irmãos africanos. Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Congo, África do Sul. E eu costumo dizer que a Elan era uma verdadeira Torre de Babel. Imagine que se conviviam dentro dessa escola quase 5.000 estudantes, de 19 nações, de 24 nações, e falando quase 30 idiomas. Então, imagine o que isso representa em termos de formação para alguém. E eu fiz os 5 semestres da parte teórica, e nesse período eu me descubro enquanto freiriano. Nós montamos uma brigada chamada Brigada Anti-Imperialista José Martim. Dentro dessa brigada, nós ajudávamos a coordenar a escola. As manifestações, quando eu estive em Cuba, haviam manifestações diárias, praticamente, pelo retorno do menino Elian. As manifestações, os trabalhos voluntários, os trabalhos braçais, passava tudo por essa brigada anti-imperialista. E, para além disso, nós tomamos a decisão, eu era um dos coordenadores dessa brigada, tive, mais uma vez, o privilégio de poder estar na coordenação de uma organização dessa grandeza. Para que você tenha uma ideia, eram quase 5.000 estudantes, e congregados nessa brigada, era em torno de 3.500 estudantes. Então, as nossas reuniões, não tinha como você não aprender sobre a realidade da América Latina, da África e da parte pobre dos Estados Unidos, que é grande, diga-se de passagem. E tem coisas assim que me marcaram profundamente, tem ações, atividades que me marcaram profundamente. Os trabalhos voluntários, por exemplo, depois dos furacões, eu passei 6 furacões em Cuba. Uma coisa assim que eu tenho muito presente, Claudinha, a força do povo cubano de reerguer-se após os furacões. A disciplina, a organização, a liderança de Fidel era uma coisa impressionante. Não é aquela liderança imposta, a liderança horizontal, a liderança que era respeitada entre crianças, adolescentes, jovens e anciãos, sabe? É algo assim que me marcou profundamente, esse reconstruir-se. A cada 6 meses, a cada 8 meses, reconstruir-se, reconstruir, sabe? Isso é uma coisa assim que mexe muito comigo até hoje. E
Nessa brigada anti-imperialista, Claudinha, eu me encontro com Paulo Freire. Nós tomamos a decisão de que as aulas de reforço de espanhol para nós brasileiros, que a aula de português para quem falava latino, para as aulas de inglês de quem falava latino, nós tínhamos isso no currículo da escola, mas o reforço passava por dentro da brigada. E eu e um companheiro chamado Josiano Macedo Lima, um grande companheiro que eu tenho contato até hoje, um grande médico, hoje, fomos indicados pela Brigada Brasileira para ensinar a língua portuguesa aos hispanoparlantes. E aquilo foi uma experiência fantástica. Quem me apresenta Paulo Freire é Josiano, e aí eu me apaixono por Paulo Freire, e é uma paixão inequívoca, e ali em Cuba, Claudinha, eu me descubro, a partir daquela primeira experiência de 98, eu me descubro um educador popular, e quando eu completo 5 semestres, eu tomo a decisão de voltar ao Brasil, e porque eu ia ser um médico frustrado. Eu tenho muito a agradecer ao Movimento Sem Terra, eu tenho muito a agradecer às organizações, e hoje, grande parte da minha militância se deve a isso. E eu não me tornei médico por uma decisão pessoal. Eu seria um médico frustrado, eu seria um médico triste, porque eu tenho a plena certeza que eu nasci para ser um educador e um comunicador popular, como eu procuro ser, de organizar gente, mobilizar gente e partilhar conhecimento da forma que eu procuro fazer. E você conhece, e todos os companheiros e companheiras da PJR, da PJMP de São Miguel do Oeste conhecem como poucos as atividades de formação que eu tive o prazer de partilhar com vocês, e eu me encontro, eu me realizo fazendo o que nós estamos fazendo, se comunicando e ministrando aulas, seja para 2, 3 pessoas, seja para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, como eu já tive a oportunidade de falar e partilhar conhecimento ao mesmo tempo. E aí você volta de Cuba, Gilson, e o que acontece na tua vida? Pode se tornar repetitivo a palavra privilegiado, mas eu sou um privilegiado. Eu volto em setembro de 2002, até final de outubro de 2002, eu viajo a Santa Catarina acompanhando o então candidato a governador, o José Fritt. Um ser humano também extraordinário que me ensinou muitas coisas, e eu tenho, inclusive, o desejo de escrever sobre essas memórias. Eu tenho algumas coisas anotadas e tenho também interesse de escrever sobre essas memórias. E nessas andanças, nessas idas e vindas, no dia 22 de outubro de 2002, nós nos reunimos com o professor João Ademir Canciller, que eu não poderia deixar de citar o nome desse professor, que é uma referência para mim, de humanista, de educador, de historiador, junto com o professor Emerson Souza, meu irmão, educador físico, e fizemos a primeira reunião para criar um projeto social no bairro São Miguel que não fosse assistencialista. E nós criamos, a partir dessa reunião, o projeto Esporte Bem Legal. E esse projeto iniciou em abril de 2003. Exatamente um ano depois, nós fizemos, então, as atividades para formar e criar o que hoje é a PAFEC, sabe? Nós fizemos uma atividade bastante grande, com muitas crianças, que tem essa foto aí, muitas crianças, pais, mães, e nós tomamos a decisão, nesse dia, de formar uma pessoa jurídica para conduzir esse projeto. Como o Emerson tinha já contato com Eleonor Kunz, do coletivo de autores, um professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina,
que fora convidado por Paulo Freire, quando Paulo Freire foi secretário de Educação no governo Erundina, para tornar as práticas de educação física mais humanas. E esse coletivo de autores, o Emerson tinha contato com eles, o projeto Esporte Bem Legal, a base dele era o esporte como um meio e não como um fim. O esporte era um meio para atrair a criança ou adolescente, e a partir disso a gente conseguia trabalhar outras questões. Oficinas de cidadania, oficinas de espanhol, oficinas de xadrez, enfim, oficinas que fizesse de alguma forma a criança ou adolescente pensar. E um ano depois a gente funda a APAFEC. E já são 18 anos de atividade, desde esse 22 de outubro. E o 22 de outubro tem um simbolismo, Claudinha, porque foi num 22 de outubro, e mais tarde a gente vai descobrir isso, que o Exército Brasileiro faz a última incursão para dizimar o povo caboclo no Vale de Santa Maria, hoje conhecida como Timbó. Muito perto de lá onde nós fizemos e participamos da Romaria da Terra. Então, claro que a gente vai descobrir isso na medida que vai estudando o povo caboclo. E isso acaba sendo simbólico para nós. Nós não tínhamos essa noção, nós não tínhamos essa informação, e hoje nós trazemos também esse simbolismo, porque eu costumo dizer, Claudinha, que todas as organizações da nossa região que se juntam e passam a resistir ao processo de exclusão, que passam a resistir à dominação das elites regionais e locais, essas organizações são redutos santos que se ergueram e se organizaram para enfrentar o que a gente enfrenta no dia a dia. E nós resolvemos erguer o nosso reduto santo num dia que é simbólico e um dia que é para nós de resistência para os caboclos e caboclas aqui da nossa região. Beleza. E aí a gente vai olhando algumas fotos, ver alguns rostinhos que a gente conhece também desse período. Gilson, e como vai se dando também esse processo das relações históricas também com as organizações a partir da APAFEC, né? E aqui eu gostaria de citar especialmente a PJMP e a PJR, porque também eu e Júlia, que estamos aqui fazendo esse programa, somos militantes dessas organizações, né? Então, como se dá também esse processo entre o trabalho da APAFEC com essas organizações? Então, Claudinha, nós, ao longo da nossa história, nós entendemos que sozinhos a gente não conseguiria nem resistir. E muitas vezes nós resistimos e estamos em pé até hoje pela força dessas alianças com a Pastoral da Juventude Rural, com a Pastoral da Juventude do Meio Popular, com a Associação Hayashi Vital Fraiburgo de Caratedu, com a própria Caritas aqui da nossa diocese, e com tantas outras organizações que a gente acabou construindo alianças, construindo parcerias, né? Falar especificamente dessa aliança, que para nós ela perpassa, né? Porque nós também temos que lembrar que a sociedade burguesa, a sociedade pautada no capital, se adona das nossas palavras, né? Para nós, a aliança com a PJR e com a PJMP é mais que uma parceria, né? Porque vocês defendem o que nós defendemos. E eu já disse em outros espaços, e sempre que é possível eu digo, que vocês somos nós e nós somos vocês pelo projeto de vida que nós defendemos. Pois bem, essa aliança se dá de forma bem simples. Dois coordenadores da PJR nacional, aqui na região,
Roberto Bonenberger e Maciel Cover. Um belo dia o Maciel chega para mim e diz: ó, Gilson, nós precisamos de um assessor para trabalhar tal tema lá em São Miguel do Oeste com uns jovens que nós temos organizados lá. Eu conhecia a Jo, mas a gente não tinha nenhum tipo de relação mais próximo, eu apenas conhecia ela, e eu topei o desafio. Eu topei o desafio e fui, né? Fomos lá, isso nós estamos falando, Claudinha, de final de 2003, meados de 2004, né? Que é a primeira vez que eu vou a São Miguel do Oeste, eu estou em São Miguel do Oeste, ou eu estive em São Miguel do Oeste, para fazer formação. E desde então, foram muitas idas e vindas. Vocês já vieram para cá em vários momentos, nas nossas festas, nos nossos momentos culturais, e nós já fomos várias vezes para vivenciar, para viver esses momentos. E um dos momentos mais significativos, Claudinha, para mim, como militante, é quando vocês estiveram em Fraiburgo, e nós tivemos a oportunidade de estar com vocês aonde foi o arraiá, essa foto, né? Quando nós tocamos o arraiá do Taquaruçu do Bom Sucesso. E esse é um dos momentos mais emocionantes para mim, da minha militância. Quando eu tive a oportunidade de relatar para vocês o massacre de fevereiro, de 8 de fevereiro de 1914, onde a caboclada foram traídos pela Igreja Católica Oficial, representada naquele momento por Frei Rogério, né? E mais tarde, anos depois, a gente vai ver juntos a peça da Escola 30 de Outubro, e eles relatam esse massacre, e aquela caboclinha maravilhosa chamada Maria Clara dá um show de interpretação, e eles conseguem trazer de forma viva o que foi aquele massacre, quando a Maria Clara diz: mãe, mãe, cadê você, mãe? E eu tive o prazer de viver isso com vocês, de partilhar isso com vocês, tanto quando nós estivemos lá no Taquaruçu, bem como quando nós assistimos a peça da 30 de outubro, quando nós lançamos o Fórum em Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla. Eu tinha feito um propósito de não me emocionar, mas se eu não me emocionar, não sou eu, né? Não é o Gilson que você conhece, não é o Gilson que vive a flor da pele, a sua militância e a sua caboclice. Essa emoção toma a gente também, na verdade, são muitas as fotos, né, Gilson? A gente tem dificuldade em selecionar, porque também foram muitos os momentos. Acho que também a PAFEC esteve com a gente em momentos muito felizes, mas também estiveram com a gente dividindo uma das maiores tristezas que nós tivemos com a perda da nossa companheira Fabiola, né? Então, a gente também deve esse agradecimento aos companheiros e companheiras da APAFEC em terem contribuído com a gente também, terem ajudado a segurar, né, uma das maiores tristezas que nós já tivemos enquanto coletivo. Gilson, tem um tema que eu gostaria que você abordasse agora no finzinho da nossa prosa de hoje. Olha aí, essa foto, estava sentada ali, Gilson. Entendo. Mas que tem relação justamente com aquela foto ali que eu estava sentada te ouvindo, que é o tema da comunicação popular, né? Acho que a gente sempre buscou aporte em você, que sempre trabalhou, né, insistentemente esse tema, então a gente buscava também o que era a comunicação popular, como que a gente poderia trabalhar com ela, de que forma
ela viria a contribuir com as nossas organizações, mas também, bom, fruto disso tudo é o jornal comunitário, né, que a gente também acompanhou muitos exemplares do Asas da Informação, que você trazia para cá. Então, isso tudo é fruto também desse processo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, da comunicação popular. Em que momento tu também passa a entender essa comunicação como uma estratégia, uma das principais estratégias, eu diria? Então, Claudina, a comunicação, ela surge com Paulo Freire. Quando eu li o livro A Importância do Ato de Ler, ali eu entendo que a comunicação precisa ser um dos pilares de qualquer organização social que queira transformar a sociedade onde ela esteja inserida. E a partir disso, nós fomos buscar referenciais. Eu, em Cuba, mais uma vez eu preciso fazer referência a Cuba, eu conheço e entendo a importância que a comunicação tem para o processo que a Revolução Cubana vive. Né? E nesse entendimento, Claudinha, eu trago ele para o Brasil. E o contato com irmãos e irmãs de toda a América Latina, eu vou entender esse processo. E aí, Claudinha, eu tenho que fazer referência a uma outra experiência que eu tive a partir da PJR e da PJMP. Em setembro de 2008, a Coordenação Nacional da PJR me convida para representar a PJR numa atividade que durou quase 4 meses na Venezuela. E por que eu estou fazendo esse link? Porque na Venezuela eu vou conhecer também a importância da comunicação. As rádios comunitárias, os jornais comunitários, as TVs comunitárias, Claudinha. E isso tudo vai me dar uma bagagem, isso tudo vai me dar um escopo para conseguir entender que comunicação não pode ser o último ponto de pauta das organizações sociais, se sobrar tempo. Eu entendo naquele momento histórico que comunicação precisa ser central. E aí eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco do histórico de Simão Bolívar, que foi o primeiro educador e o primeiro comunicador popular que nós tivemos na nossa grande e amada América. E aí, todo o legado dele vivido pelo presidente Hugo Chávez, né? O Chávez era um comunicador nato, como Fidel era um comunicador nato. E eles têm uma influência bastante grande sobre esse aproximar-se da comunicação. Eu procuro, dentro das minhas limitações, falar que o caboclo mais simples, a cabocla mais simples entenda, e eu consigo conversar, debater, e já estive em mesa de negociação, em debate, de prefeito a governador do estado, de vereador a ministro, e conseguindo se contrapor muitas vezes à argumentação pífia que eles faziam em mesas de negociação, tendo como base a comunicação popular. Então, a comunicação ela passa a ser parte da minha vida, Cláudia, lá em Cuba, se aprofunda nos 4 meses que eu estive na Venezuela, e desde então, desde setembro de 2008, passa a ser um dos elementos da minha militância, junto com a defesa da civilização e da cultura cabocla.
Mas como que se dá esse processo, Claudinha? De juntar comunicação, educação popular e a defesa da civilização e da cultura cabocla. Né? Nós estamos falando de 12 anos dessa, vamos dizer assim, dessa nova militância. Ela se dá porque, mais uma vez, eu vou beber em Paulo Freire. E quando perguntaram para ele, mas Paulo, como que você entende que nós temos que participar da globalização? E Paulo Freire responde da seguinte maneira essa pergunta a uma repórter da TV PUC, São Paulo. É muito simples. Quanto mais aldeianos nós somos, quanto mais nós conhecemos quem nós somos, mais preparados nós estaremos para intervir no mundo. Seja ele no mundo imediato do nosso município, do nosso estado, da nossa nação, ou desse mundo globalizado. E aí, Claudinha, naquele momento, eu entendi que faltava algo para mim. Eu precisava me entender, eu precisava buscar quem eu era. E eu fui buscar e me descobri caboclo. Me descobri irritantemente para as elites da nossa cidade, da nossa região, caboclo. Eu me descobri que a minha avó, a dona Tomásia, que eu não tive o prazer de conhecer, era uma índia choclen, parteira, curandeira, e aí, mais tarde, eu vou descobrir que os choclens e os caigangues na nossa região eram sociedades matriarcais, o papel de pagelança, o papel de cuidar, o papel de conduzir as comunidades indígenas, choclens e caigangues, era da mulher. Eu sou neto de um negro, o vô Zezinho, né, o José Natalício, e do outro lado, do lado da minha mãe, eu vou descobrir que eu sou bisneto de um cara chamado Chico Melo, que, pelo estudar, pelo entender, pelo pesquisar, esteve nos Redutos Santos. E aí essa caboclice bateu, né? E eu me transformei num militante que eu era, já com uma certa bagagem, já com uma certa formação, agora também com essa bagagem, porque eu precisei me conhecer para poder intervir no mundo. Eu precisei me conhecer para dizer que eu era um educador popular, que eu era um comunicador popular. E aí, nesse processo, vou repetir, junto com Cuba e Venezuela, é determinante para que a gente consiga influenciar várias organizações que nos chamaram para discutir esse tema, desde o Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, a companheira Helene Tavares. De alguma forma, a gente esteve na gênese do Portal Desacato, e aí faz essa aproximação entre o Portal Desacato e vocês do Extremo Oeste. Então, sabe, isso acaba sendo natural, porque eu passei a me conhecer e passei a saber quem eu era, esse caboclo que tem um orgulho tremendo de ser caboclo, e que nesse processo de se conhecer, de estudar, aí aparecem vários pensadores e pesquisadores que vão influenciar na minha caboclice, né? Eu falei esse final de semana para ele, eu lia o Nilson César Fraga desde 2008, né? E a gente vai se conhecer e ter uma relação há 2 anos atrás. Eu li o cara por 10 anos para depois se aproximar dele. Eu conheci, convivi e convivo com Paulo Pinheiro Machado. Eu conheci, convivi, fui estudante dele, Delmir Valentini. E aí apareceram outras grandes lideranças do contestado que vão influenciar no que eu sou hoje, né? A família Prates, a Dona Alzíria, a Dona Alzira, do Renascença Cabocla, a Associação Cabocla do Timbó, a Associação
Coração do Contestado, do Trombudo do Contestado, chamado erroneamente de Le Bon Regis, e todos esses elementos vão me formar enquanto caboclo, e esse caboclo se fortalece, né? A minha avaliação assim é que eu cresço muito como ser humano quando eu me descubro caboclo, e por se descobrir caboclo, eu começo também a tentar entender o que foi esse fenômeno da organização social, cultural e comunicacional dos redutos. Porque imagine, Cláudia, que o último reduto, o reduto de Santa Maria, que hoje é chamado de Timbó, chegou a ter 5.532 casas. É maior que Timbó hoje. Como que eles se organizavam? Como que eles se comunicavam? E aí, nesse processo, tentando encontrar a resposta para essas perguntas, fica cada vez mais claro que havia todo um processo de organização baseado na comunicação. E essa comunicação nos redutos se dava pelo momento dos vivas. O que era o momento dos vivas? Era uma assembleia quase que diária que eles faziam para definir como seria o outro dia, quem iria buscar proteína, né, caçar gado e porcos dos fazendeiros da região para o reduto ter como se alimentar. E nesse momento era o momento também que eles rezavam. Então a comunicação nos redutos era direta e clara. E aí isso também, Cláudia, de alguma forma, nos faz repensar o jeito de fazer comunicação. Por isso a importância do Asas da Informação, por isso a importância do jornal comunitário, por isso a importância do site da PAFEC, por isso a importância do blog das pastorais, porque esses meios eles acabam facilitando, ainda que não seja o ideal, eu não sou romântico, ainda que não seja o ideal, mas esses meios garantem a comunicação direta com a nossa base e nós mandamos recados claros para quem não gosta, quem não quer que o nosso trabalho se fortaleça. E nesse processo, paralelo a esse processo de descobrir como era a comunicação nos redutos, nós vamos começar a discutir junto com Elaine, junto com o Raul, junto com outros comunicadores e comunicadoras, a Miriam, a Thali e tantos outros, o conceito que hoje, né, nós não falamos mais em democratização dos meios de comunicação, nós não queremos democratizar porcaria nenhuma, que é o conceito de soberania comunicacional, que eu já trabalhei com vocês esse conceito, que é nós termos os nossos meios e tomar os meios da grande burguesia e que ele esteja a serviço de um projeto de vida, que ele esteja a serviço da classe trabalhadora. Então, tudo isso fervilha nas minhas veias, no que eu sou, de forma direta, de forma clara, sobretudo, Cláudia, nos últimos 12 anos, né? E aí a gente tem algumas experiências com o Cássio Turras. Nós criamos a AGECOM, Agência Comunitária Contestado de Notícias, que não se fortificou, que não se fortaleceu. Nós temos outras atividades que acabaram não dando certo, mas que nos trouxeram até aqui, e hoje elas nos dizem assim, foram importantes, porque esse conceito de soberania comunicacional foi construído a partir de todo esse debate, de todas essas ações que nós construímos em coletivo. A comunicação se faz em processo, né, Gilson? Muito bem, estamos chegando ao final aí do nosso programa de domingo, dessa conversa boa com o Gilson, mas eu já quero avisar a nossa audiência que na quarta-feira o Gilson estará de volta, né, Gilson, com a Cidadania Cabocla, trazendo mais gente daí, que esse programa também ele é formado por um coletivo aí de pessoas. Quero te agradecer profundamente, a Júlia colocou aqui para a gente
a logo aqui do programa Cidadania Cabocla. Então, com isso, Gilson, a gente vai encerrando essa prosa de domingo, te agradecendo muito, porque isso tudo que tu falas, né, relatando um pouco da tua história, também é o lugar da onde a gente vai bebendo para se fortalecer aqui na outra informação, né? É através desse diálogo também que nós estamos aqui, que eu estou aqui, que a Júlia está, enfim, a Cláudia, né, que vem somando-se nesse processo nos últimos tempos também. Então, é fruto de tudo isso também que você relata, dessa relação com a PJMP, com a PJR, com o trabalho da PAFEC. Então, a gente também é muito grata a vocês. Deixa esse espaço também para a tua consideração final. Então, Claudinha, quando eu acompanho a grade do Portal Desacato e vejo as tuas intervenções, vejo as intervenções da Júlia, da Cláudia Balgarte, e quando eu vejo alguns dos nossos meninos e meninas dando aula, enfim, me vem a seguinte metáfora na cabeça. Nós somos semeadores. Nós somos semeadores e que bom que nós somos semeadores. E que boa que foi a semeadura. Você poder acompanhar uma Cláudia Weiman apresentando uma palavra nua. E eu não estou passando pano, eu não estou jogando confete em vocês. Eu estou reconhecendo a dignidade e a dimensão do fazer comunicacional de vocês. De você pegar uma Júlia e de alguma forma ter contribuído, e hoje ela está retribuindo com artes maravilhosas e com esse suporte maravilhoso. Você pegar vou citar aqui, um Edinho, que foi um menino, um Josemar, que foi um menino que esteve com a gente, e eles relatarem que as experiências vividas dentro da APAFEC, dentro do Karatê-Do, impediram que eles se tornassem drogados, dependentes químicos, porque vinham de famílias com dificuldades nesse sentido. De você ouvir esses relatos de pessoas que dizem eu sou o que eu sou porque eu devo isso. Então, essa semeadura, Claudinha, é o mais gratificante. E aí, eu encerro dizendo o seguinte, eu tenho a plena certeza, Claudinha, que os poderosos, que os lacaios desses poderosos não vão nos matar, não vão nos destruir, porque nós somos semeadores de sonho. Como nós ajudamos na semeadura de vocês, vocês estão ajudando na semeadura de outros, esses outros ajudarão na semeadura de outros, e um dia nós libertaremos a nossa pátria grande. Um dia nós não precisaremos discutir que nesse momento histórico o governo genocida de Jair Bolsonaro destruiu mais de 160 mil vidas no nosso país. E eu tenho certeza, é esse sonho, é essa semeadura que me dá a certeza que um dia nós vamos virar esse jogo e que nós construiremos um Brasil decente, uma América Latina livre e decente, onde os indígenas, nossos irmãos, não precisem passar fome, que as crianças lá no bairro São Miguel, que as crianças na periferia de São Miguel do Oeste não passem fome. Eu tenho certeza disso. E por isso eu vivo esse sonho e sou esse semeador. E se quiserem lembrar de algum jeito de mim, lembrem como um semeador de esperança, como um semeador de sonhos, esse lutador do povo brasileiro que tenta fazer sua parte no sentido de construir esse mundo justo, humano, fraterno, equitativo. Para alguns é o mundo do bem viver, para outros é um mundo socialista, para nós é simplesmente um mundo onde não tenha injustiças. Por isso, Claudinha, obrigado por você fazer parte da minha história, obrigado por você permitir que eu faça parte da tua história, obrigado a PAFEC por fazer parte da minha história, obrigado PJMP por fazer parte da minha história, obrigado
PJR por fazer parte da minha história. Eu sou o que sou porque vocês me ajudaram a me construir como eu sou. Esse caboclo inveterado, irreversível, que seguirá lutando, enfrentando toda e qualquer dificuldade, porque eu sou fruto da resistência do povo caboclo que tombou para libertar esse chão que é sagrado, e eu sou muito grato por isso. Eu sou grato por essa história maravilhosa que me trouxe até aqui e que me dá força para seguir todos os dias fazendo um pouquinho, fazendo um pouquinho, fazendo um pouquinho, porque eu sei que esse pouquinho vai fazer toda a diferença, porque eu volto a dizer, nós somos simplesmente semeadores de esperança e de sonhos. Que a gente siga semeando, então, e esperançando, né, Gilson? Um beijo grande para ti, para todo mundo aí da PAFEC, do Karatê. A Júlia, que ficou com a gente aqui também na edição, no suporte, a nossa audiência, que sempre comenta, sempre compartilha também a outra informação. E a gente se vê na quarta-feira, no Cidadania Cabocla, também na sexta-feira, com o JB na Notícias Contestadas, que também é um programa fruto, né, dessa semeadura toda. Então, estamos aqui também para o que vocês precisarem. Contem com a gente, Gilson. Um beijo. Fiquem bem e cuide-se muito aí. Igualmente. Tchau, tchau. Ótimo domingo a todos. Eu acho que podia ter no final do Palavra um marketing off, né? Você tá colocando, não tá colocando legenda, né, Ju? Não. Não. Eu tava pensando. Olhando a boca. Um exercício de peixe. Entrou uma raposa aqui na garagem e o Apolo tá louco por causa dela. O cachorro tá pedindo socorro. Socorro. Até os gatos saíram aqui da mesa porque escutaram o cachorro, porque eu tô sem fone.